Olá, pessoal! Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre uma das grandes manifestações artísticas que nós temos, que é o teatro. Vamos ver um pouco sobre o que é o teatro e sua importância. Então, como já sabem, ritual de estudos, pegar o caderno e a caneta para anotar os pontos principais da aula e vamos seguir em frente. Então, o que é o teatro? O teatro é definido como uma forma de arte em que um ator ou um conjunto de atores, um elenco, vão interpretar uma história ou atividades para o público em um determinado lugar. Então, aqui é o ato teatral. Não estamos falando de teatro e estrutura física, estamos falando do ato teatral, certo? Então, o teatro como uma forma artística. Então, como uma forma artística vai ser justamente isso, a questão de você interpretar, encenar determinada situação, história, atividade para um público, certo? Qual a sua origem? Muito importante e muito interessante sobre a origem do teatro. O teatro, como você já deve imaginar, ele teve origem na Grécia, Teve sua origem lá no século 6 a.C., na Grécia, surgindo das festas dionisíacas, realizadas em homenagem ao deus Dionísio, deus do vinho, do teatro e da fertilidade. Então, o que é que acontece? Acredita-se, isso é uma lenda, certo? Mas acredita-se que num dessas festividades, eles faziam toda a veneração ao deus Dionísio e alguém, utilizando uma máscara antiga da Grécia, ele colocou uvas na cabeça para fingir que era o cabelo, porque acreditava-se que Dionísio ele tinha cabelo de cachos de uva, Ele colocou cachos de uva no cabelo, botou a máscara e começou a interpretar fingindo que era o deus Dionísio. Até então as pessoas acreditavam que aquilo era uma blasfêmia. Porém, eles começaram a ter uma percepção que talvez eles fazendo aquilo ali, eles estariam agradando aos deuses, já que ele não tinha sido castigado por ter feito aquilo. Então eles começaram a fazer desse hábito de encenar algo corriqueiro e costumeiro, certo? Qual a sua importância? Qual a importância do teatro? Tido como uma das mais antigas manifestações culturais da humanidade, o teatro abre espaço para que artistas se expressem por meio de interpretações de roteiros que trazem sempre questões atuais da sociedade. O teatro, principalmente na época do seu surgimento, ele foi muito importante para discussões sobre questões atuais. O teatro ele trazia muitas questões sociais que eram encenadas, eram representadas para o público. De certa forma, trazia ao público essas questões, as pessoas começavam a discutir, a debater, e ele tem como base, até os dias atuais, essa percepção de certa forma, ser um facilitador, um divulgador da sociedade, e além de trazer uma interpretação artística, certo? Sobre autores e obras. Em questão de autores e obras, vocês vão ver que tem obras que são atemporais, obras teatrais são atemporais, que muitas delas, às vezes, as adaptações que foram feitas para o cinema não se equivaleram às adaptações feitas no teatro. Então, ainda é melhor observar essas histórias sendo contadas na forma de teatro do que no cinema, certo? A primeira peça teatral conhecida, como vocês já sabem, é Romeu e Julieta, de William Shakespeare. É uma obra até hoje muito falada, muito debatida e apresentada até hoje em teatros. Ela é muito mais famosa em teatros do que no cinema. E Sonho de uma Noite de Verão também pertence a William Shakespeare. Então, Shakespeare foi um dos maiores autores de peças teatrais, Ele criou várias histórias, e dentre as histórias dele vocês vão encontrar Romeu e Julieta, Sonho de uma Noite de Verão, Hamlet, O Rei Lear. Então, são histórias que vão trazer, além de questões sociais, porque traz, sim, algumas questões sociais, e que elas foram muito bem adaptadas para
o universo do teatro, tão bem adaptadas que elas não foram ainda adaptadas melhor em nenhuma outra forma artística além do teatro, certo? E vocês vão encontrar também Quebra-Nozes e O Lago dos Cisnes, ambos de Tchaikovsky, que também ficou muito conhecido, né, por ser considerado inclusive um gênio à frente da sua época por suas produções artísticas. Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas, já sabem, podem procurar. Bons estudos para vocês e até mais. Tchau!